Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou a hora da gente fazer aqui o nosso pontapé inicial do estudo da lição. E como já é do seu conhecimento, talvez sim, talvez não, se não é do seu conhecimento, vai ser agora, nesse novo trimestre, nessa nova série aqui do canal, nessa nova lição da Escola Sabatina, a gente vai estudar a carta de Paulo aos Efésios. A gente já teve na semana passada uma breve introdução aos temas centrais, né? A situação histórica, o contexto cultural ali da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, e a gente viu quais são os temas que Paulo vai trabalhar. E agora a gente vai então começar a dar um pontapé inicial, uma caminhada aqui inicial nessa jornada que a gente vai ter na carta de Paulo a Éfeso, né? Então, a carta de Paulo aos Efésios. Esse é o grande tema que a gente vai estar estudando. E hoje, na lição de número 2, no episódio de número 2, nós vamos estudar sobre o grande plano de Deus que é totalmente centrado na pessoa de Jesus Cristo. E o nosso verso inicial para isso está lá em Efésios 1, verso 3, que diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes da gente então prosseguir nesse estudo que está maravilhoso, essa carta é fenomenal, mas antes da gente se aprofundar um pouco mais aqui na nossa discussão, na nossa recapitulação, no nosso pontapé, como você achar melhor usar esse vídeo, não se esqueça, se esse vídeo te edificar em algum momento, se você achar interessante esse conteúdo e ele servir para a sua vida, deixa o seu like, fortaleça o nosso ministério, isso ajuda demais, você não tem noção do quanto isso ajuda, porque faz com que o algoritmo entenda que o vídeo é interessante e que ele pode recomendar para outras pessoas, que outras pessoas também vão se interessar por isso. Então, fazendo isso, você ajuda bastante aqui o nosso ministério. Se você puder também compartilhar isso de forma manual, né, copiando o link e enviando para outras pessoas, também é bem interessante. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, considere se inscrever, porque você vai ter lembretes aí desse conteúdo que sai toda semana e também das nossas aulas de História da Redenção, de Teologia Bíblica, que aparecem aqui no canal todas as sextas-feiras às 18 horas, sem falta, para você poder aprofundar aí o seu conhecimento bíblico. As aulas estão sensacionais, não deixe de participar, não deixe de assistir, que eu tenho certeza vão abençoar demais e enriquecer a sua experiência, o seu aprendizado da palavra de Deus. Se você tem alguma dúvida, algum assunto, alguma questão que você quer aprender um pouco mais, alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, pode ser em relação a essa lição, a esse vídeo, pode ser em relação a outros temas que você quer aprender, que a gente está tentando coletar aí perguntas e tal, para poder gerar outros vídeos, para poder produzir outros conteúdos que sejam do interesse de vocês, então você pode também participar com a gente dessa forma. Vamos então aqui para a introdução nas partes de sábado e domingo, onde logo após se apresentar ali, cumprimentar a igreja de Éfeso, Paulo vai seguir para abrir a carta, ali nos versos 3 até o 14, levantando assim certas bênçãos espirituais que ele deseja que recaiam, que Deus outorgue, que Deus dê, presenteie ali à igreja de Éfeso. Então vamos olhar aqui, dar uma lidinha rápida com vocês em Efésios capítulo 1, versos 3 a 14. Diz o seguinte, a partir do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Esse foi o verso que a gente já leu logo na introdução, que é o verso central da lição. Mas o texto prossegue no verso 4 dizendo: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, ele nos predestinou para ele mesmo, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no seu Filho amado. Nele, nesse Filho amado, nós temos a redenção pelo seu sangue. Nós temos a remissão dos nossos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sua sabedoria, em todo o seu entendimento. Deus nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Jesus Cristo, que é de fazer convergir nele, no seu Filho amado, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, nós fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também, vocês, depois que ouviram a palavra da verdade e receberam o evangelho da salvação, tendo também crido nele, receberam agora o selo do Espírito Santo da promessa,
O Espírito Santo, esse que nos sela, esse que é o nosso selo, é o penhor, ou seja, é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que bênção maravilhosa Paulo está colocando, desejando aqui sobre a igreja de Éfeso e, consequentemente, aqui sobre nós também, que somos a igreja de Cristo, né? Toda essa introdução, na verdade, ela é composta aqui no texto original numa única sentença, num único fôlego, numa única respirada. Todo esse texto que a gente leu aqui, que gastou até um tempinho, na verdade é uma frase só na sua edição original ali do grego. E aí algumas traduções, como a Almeida Revista e Atualizada, vai dividir esse texto, todo esse bloco de texto, em várias frases. Nessa tradução aqui que eu acabei de ler, por exemplo, são pelo menos 12 frases. E se a gente for definir uma sentença, uma frase principal deste trecho todo aqui, eu acho que possivelmente seria justamente a primeira que a gente leu no nosso estudo principal. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo ele começa a carta aos Efésios com essa oração de agradecimento a Deus por todas essas bênçãos espirituais que ele concedeu aos crentes em Cristo. Ou seja, Deus escolheu os crentes muito antes da fundação do mundo para serem santos, para serem irrepreensíveis diante dele. Ele também enfatiza que Deus predestinou os crentes para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo. E além disso, ele ressalta que Deus nos redimiu e nos perdoou dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus. E o apóstolo segue então, continua essa lista de bênçãos espirituais que Deus concedeu aos crentes, incluindo também a revelação do mistério da vontade de Deus, algo que era oculto, ele faz com que os crentes possam saber, né? A herança também eterna que os crentes vão receber, a vida eterna em Cristo Jesus, e também aquela que talvez seja a mais importante de todas, mas que está dentro de todo esse contexto, tudo está englobado, na verdade, que é o selo do Espírito Santo, ou seja, recebermos a garantia da nossa salvação. É importante a gente entender que essa palavra bênção que ele cita aqui no verso 3 significa um presente ou uma dádiva que traz felicidade, que traz prosperidade. E no contexto bíblico, essa é uma bênção de expressão do favor divino e da graça de Deus. Ou seja, sermos abençoados por Deus significa que Deus está demonstrando o seu favor por nós. Ele está agindo em nosso benefício. Já essa expressão que aparece também no texto, que é nas regiões celestiais, ela vai aparecer várias vezes aqui na carta de Paulo aos Efésios. Ela aparece no capítulo 1, verso 3, no verso 20, no capítulo 2, verso 6, no capítulo 3, verso 10 e no capítulo 6, verso 12. Várias vezes Paulo faz uso dessa expressão, nas regiões celestiais. E quando ele diz isso, ele está se referindo justamente ao lugar onde Cristo está sentado à direita de Deus, ou seja, ele está ali ao lado do trono de Deus que rege todo o universo, acima de todos os poderes, de todas as autoridades. E alguns estudiosos vão compreender, e eu pessoalmente também entendo assim, que essa expressão é na verdade uma descrição do próprio santuário celestial. Lembra lá no Êxodo que na verdade quando Moisés vai construir o santuário, isso tudo é uma cópia, é uma maquete daquilo que já está no céu. E quando a gente entende ali o Santíssimo, a gente entende ali a Arca da Aliança, o assento da misericórdia, a gente compreende como sendo o próprio trono onde Deus governa. Então aquela tenda, aquele santuário, é uma representação, digamos assim, do castelo de Deus, desse santuário que rege todo o universo. Então, basicamente, região celestial é como se Paulo está falando assim, olha, lá no Santo dos Santos Celestiais, onde tem o trono de Deus, de onde ele governa todo o universo, é lá onde Cristo está. Então isso mostra pra gente que os crentes, aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus Cristo e recebem o Evangelho, recebem o Espírito Santo, eles têm uma posição elevada em Cristo, ou seja, eles têm acesso direto a Deus, como Hebreus vai dizer, né? A gente tem ousadia para entrar no Santo dos Santos e irmos direto ao Pai, para recebermos essas bênçãos espirituais diretamente do lugar onde Cristo está, ou seja, o próprio trono de Deus. Cara, que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Às vezes a gente leva muito pouco em consideração aquilo que Cristo alcançou por nós. Cristo recebe autoridade sobre todo o universo. Por isso ele é muito mais do que apto a nos abençoar com todas essas bênçãos do próprio trono de Deus. E além disso, os crentes também são cidadãos do céu, porque eles receberam uma herança, e essa herança está reservada para eles lá, para eles viverem eternamente ao lado de Cristo. Seguindo para a parte de segunda-feira, a lição
vai falar um pouco agora sobre o contexto da redenção, de acordo com Efésios 1, versos 7 a 8. E esse conceito, né, esse tema aqui tem muito a ver com a remissão dos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo. Né? A palavra remissão aqui parece muito aquela ideia do câncer, né? O câncer está destruindo a nossa vida e o câncer entra em remissão, ou seja, os seus efeitos param de se multiplicar na nossa vida e eles começam a retroagir. Né? E a palavra redenção aqui, ela significa então justamente liberdade, significa resgate. Nós estamos livres da escravidão que nós tínhamos em relação ao pecado. Né? Essa expressão ela vai ser frequentemente mencionada em todo o Novo Testamento como essa metáfora para a salvação que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Por exemplo, lá em Colossenses, no capítulo 1, versos 13 e 14, a redenção vai ser novamente mencionada como a libertação do poder das trevas e a transferência que nós recebemos para o reino do Filho de Deus, onde nós temos a redenção, ou seja, nós temos o perdão dos pecados. Basicamente, a gente morava no reino do inimigo, então nós estávamos sujeitos à filosofia, às leis, às regras desse mundo que jaz no maligno, e em Cristo nós recebemos a transferência, ou seja, a gente é retirada desse reino inimigo e somos colocados, plantados, viramos cidadãos desse reino de Deus, que tem novas regras, que tem um novo senhorio, que tem uma nova lei, um novo modo de vida, uma nova cultura e assim por diante. Lá em Tito também, no capítulo 2, versos 13 e 14, Paulo vai explicar que a redenção está associada ao perdão dos pecados e à purificação do povo de Deus, que é chamado agora para poder viver uma vida piedosa, uma vida justa. De novo, uma vida de acordo com os padrões, os princípios, as regras, as leis desse novo reino. Então, o perdão dos pecados é sim a chave para a redenção. Porque é através do sangue de Jesus Cristo que nós somos libertados do poder do pecado, da escravidão, do senhorio do pecado na nossa vida e, portanto, somos libertos da morte que o pecado traz. Então, Paulo vai enfatizar bastante que a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, aos princípios que regem esse reino que jaz no maligno, para podermos viver de forma piedosa, justa e santa, através do Espírito Santo que nós recebemos como uma dessas bênçãos que vem do próprio trono de Deus. Portanto, o perdão dos pecados é aquilo que nos liberta da escravidão do pecado e nos capacita pelo Espírito Santo, outorgado como esse presente, a vivermos uma vida nova em Cristo. A redenção ela enfatiza a ideia de custo, porque foi através do sangue de Jesus Cristo, do seu sacrifício lá na cruz, que nós fomos comprados por um preço absurdamente alto. Porque lembre-se, o preço que deveria ser pago por causa do pecado é um sangue derramado, é a vida. E Cristo pagou isso por todos nós. A salvação, ela custou a vida do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Ele deu a sua vida como um resgate pelos nossos pecados. E em Efésios 1, versos 7 e 8, Paulo vai destacar que nós fomos redimidos por esse sangue de Jesus Cristo. E é justamente o alto custo desse pagamento que representa a expressão máxima do amor de Deus por nós. Como João vai dizer lá no verso mais famoso da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho para ser o nosso Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na parte de terça-feira a gente aprende que o plano de Deus para a plenitude dos tempos, ou seja, para o momento ideal onde tudo vai convergir em Cristo, é justamente a restauração completa de todas as coisas no seu Filho. A gente já leu ali em Efésios 1, verso 9 a 10, onde Paulo escreve que o plano de Deus é um mistério que foi revelado aos crentes a partir de Jesus Cristo. Ou seja, todo esse plano que está ali em sombras, em símbolos, em ideias, em todo o Antigo Testamento, eles vão agora ser apresentados ao vivo, em cores, em carne e osso, na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente vê Jesus Cristo andando nessa terra, a gente vê o plano de Deus em ação. E os crentes que aceitam isso pela fé conseguem ver esse plano, esse mistério que estava oculto, sendo revelado na pessoa de Jesus Cristo. E que plano é esse? O plano de que Deus deseja reunir todas as coisas em Cristo, tanto as coisas celestiais como as coisas terrenas, como a gente já explicou o que significa esse conceito. Então, isso significa que Deus deseja reconciliar todas as coisas com Ele mesmo. Tudo aquilo que está contra Ele por causa do pecado, Ele deseja fazer paz novamente, se relacionar novamente, incluindo a humanidade e a criação em geral. Deus deseja que todas as coisas que foram danificadas pelo pecado sejam restauradas à sua condição original antes da queda do homem. Embora essa passagem não faça nenhuma referência direta a Satanás ou à cruz, ela implica sim uma luta cósmica.
A Bíblia, num aspecto mais amplo, ela vai ensinar que Satanás é o inimigo de Deus e de que ele trabalha para poder impedir o plano de Deus de salvar a humanidade. A especialidade do inimigo de Deus é justamente separar o homem do Criador através do pecado, fazendo com que o ser humano viva para fazer suas próprias vontades e se desconecte da fonte da vida. Por isso que a cruz é a maneira pela qual Deus escolheu reconciliar a humanidade consigo mesma, porque ela vai mostrar que através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Deus fez a paz com toda a humanidade e abriu o caminho para a restauração completa de todas as coisas. Porque é na cruz que a gente vê que o próprio Deus não vive para si mesmo, e de que o modelo, a lei, o plano, a forma como se vive no reino de Deus é abrindo mão dos próprios desejos e das próprias vontades para poder seguir aquilo que é o melhor em amor para todo o universo. Se o próprio Filho de Deus, se o próprio Deus abriu mão de si para isso, a gente só pode entender que a resposta, então, para podermos reconciliar-nos novamente com esse Deus, é abrir mão do nosso próprio eu, dos nossos desejos egoístas e aceitarmos o sacrifício que Ele preparou, que Ele concretizou para cada um de nós. Deus planeja unificar o universo através de Cristo. Ele deseja que todas as coisas sejam reunidas em Cristo, tanto as coisas celestiais como as coisas terrenas. E isso significa que Deus deseja que todas as coisas sejam submetidas a Cristo e que Ele seja o Senhor de tudo. Quando todas as coisas finalmente estiverem submetidas a Cristo, estiverem debaixo do seu senhorio, finalmente haverá paz e harmonia em todo o universo. Pois Ele já demonstrou que o seu modo de agir se dá pela entrega, pelo serviço, pelo amor, pela liberdade, e não pela opressão, pelo autoritarismo. Somente alguém todo-poderoso, mas disposto a morrer por sua criação, é que pode unificá-la novamente. E isso aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. Essa ideia de um plano nos diz que Deus é um Deus de propósito e que Ele tem um objetivo final em mente. Deus não está simplesmente agindo aleatoriamente no universo. A morte de Cristo não é uma causalidade, não é um acidente, um erro de percurso, não. É justamente Deus trabalhando de acordo com um plano cuidadosamente elaborado desde antes da criação do mundo. E isso nos dá confiança de que Deus sabe o que está fazendo e que Ele está trabalhando para o nosso bem. O seu plano também nos diz que Ele é um Deus de amor, que não está simplesmente trabalhando para o seu próprio benefício, mas está trabalhando para a restauração completa de todas as coisas. Ele deseja que todas as coisas sejam reconciliadas consigo mesmo, toda a criação esteja em harmonia com Ele novamente e que haja paz em todo o universo. Se isso não é um testemunho do amor e da graça de Deus, eu não sei mais o que é. Esse Deus não está satisfeito em ver o mundo destruído. Ele quer reconstruir todas as coisas e Ele nos chama para essa nova realidade que um dia Ele vai finalmente implantar. Esse é mais um dos seus presentes para cada um de nós. Indo para a parte de quarta-feira, a gente aprende que o apóstolo Paulo, ele usa a linguagem de herança ali em Efésios 1, versos 11 a 12, para justamente enfatizar a posição que os crentes possuem em Jesus Cristo. Ali nesses versos, o apóstolo enfatiza que os crentes são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, ou seja, é a mesma ideia que lá de Romanos 8,17. Isso significa que os crentes possuem uma posição privilegiada em Cristo, ou seja, eles compartilham da herança que Deus tem para o seu Filho. Então, em Cristo, Deus vai fazer convergir todas as realidades e vai abençoar o Filho com toda a soberania de todo o universo para que ele possa governar esse novo universo, essa nova realidade. E todos nós, como co-herdeiros, poderemos fazer parte dessa nova realidade. Aquilo que Deus tem para o seu Filho de autoridade é a mesma autoridade que estará sobre nós nessa nova realidade de amor, de paz, de alegria, de reconciliação. Ou seja, aquilo que Deus dá a seu Filho também é estendido a nós. Essa herança, que inclui a vida eterna e todas as bênçãos espirituais em Cristo, é garantida pelo Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção em Cristo. Isso mostra completamente a diferença entre trabalhar para a gente obter algo e a gente herdar alguma coisa. Ou seja, a herança é um presente gratuito, não tem nada a ver com o nosso trabalho, senão não é herança. Se a gente trabalha pela herança, a gente na verdade não está trabalhando pela herança, a gente está trabalhando por um salário, por um pagamento, por uma compensação. Quando nós trabalhamos para obter algo, a gente só está ganhando algo com base no nosso próprio mérito. Mas quando a gente herda alguma coisa, a gente está recebendo algo que foi dado a nós, sem que a gente tenha feito nada para poder receber ou merecer esse algo. A herança que Deus tem para os seus filhos é um presente gratuito que nós recebemos através da graça de Deus em Cristo. Por isso, quem tem o Filho tem a vida.
É somente em Cristo que nós recebemos a vida eterna. A partir de quinta-feira, é levantada aqui para a gente uma pergunta para reflexão. Como é que a gente sabe quando nós estamos, então, selados pelo Espírito Santo? Né? Porque se o Espírito Santo é a garantia da promessa que foi feita a nós, dessa herança, como é que eu faço, então, para ter certeza que eu estou selado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em mim? Porque a Bíblia diz para a gente que é por meio da fé em Jesus Cristo que nós recebemos o Espírito. Então isso acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal e nós confiamos nele para a nossa salvação. Quando a gente aceita pela fé que Jesus é o Filho de Deus e que ele morreu por nós e nós declaramos isso na nossa vida, automaticamente o Espírito passa a habitar em nós. Efésios 1, 13 e 14 vai dizer pra gente que quando os efésios confiaram na mensagem sobre Cristo, ou seja, no Evangelho, eles já foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então isso significa que o Espírito passou a habitar neles e passou a guiá-los na sua jornada cristã. Agora, além disso, a presença do Espírito Santo, ela acaba sendo confirmada por meio de uma vida que é transformada pela sua presença, ou seja, que vai ser evidenciado por meio dos frutos do Espírito, né? Paulo vai descrever isso lá em Gálatas 5, 22 e 23. Quais são os frutos do Espírito? Ou seja, quais são as evidências externas de que o Espírito Santo habita na minha vida? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São traços de caráter que demonstram que eu sou uma nova pessoa, que eu não sou mais regido pelas regras desse mundo. Se uma pessoa demonstra esses traços de caráter, é muito provável que ela esteja sendo guiada pelo Espírito Santo. Aquele que Jesus chamou de o Consolador é descrito como o penhor, ou seja, a garantia da nossa herança futura. E isso significa então que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é essa garantia de que nós receberemos a vida eterna e a nossa herança prometida por Deus. O Espírito é como o sinal que Deus está trabalhando nas nossas vidas e nos preparando a cada dia para essa vida eterna. Essa ideia de selamento, a gente também observa lá em Apocalipse 7, versos 1 a 3, onde nós vemos um anjo que aparece e ordena que os servos de Deus sejam selados na testa. E esse selamento é justamente uma proteção, uma separação contra aqueles que receberão os juízos de Deus que virão sobre a terra no fim dos tempos. Aqueles que são selados são identificados como servos de Deus e são protegidos da ira divina. Para os adventistas em geral, essa ideia de selamento é muito importante, porque a gente acredita que a gente está cada vez mais perto dos últimos dias da história dessa terra. E nós acreditamos que Deus está, sim, preparando, capacitando um povo para a sua segunda vinda, para a vinda de Jesus Cristo, para voltar, para restaurar a terra de uma forma definitiva e trazer para si aqueles que estão, então, selados com o Espírito Santo. E essa, então, é uma garantia de que nós estaremos protegidos e separados durante esses tempos difíceis que virão pela frente, porque nós estamos sendo a cada dia transformados para justamente demonstrar esses frutos na nossa vida, né? Então, isso é uma indicação de que nós estamos cada vez mais prontos para encontrarmos Jesus quando ele voltar. Ou seja, se Jesus vem para poder instaurar uma nova realidade, o seu reino, o seu senhorio, e esse senhorio, esse reino é moldado, é definido pelas regras que regem o universo, então o que significa ser transformado e preparado para esse reino? Significa a cada dia sermos conformados mais e mais à vontade nova desse reino e abandonarmos cada vez mais o jeito velho de viver, desse antigo reino que ainda é controlado pelo inimigo. Então o Espírito Santo vai nos transformando para darmos esses frutos de amor, alegria, paz, bondade, benignidade, perseverança, domínio próprio, mansidão, ou seja, porque é assim que se vive nesse novo reino. Então o Espírito não só nos garante que teremos vaga nesse novo reino, como nos garante que seremos as pessoas aptas a habitarmos na realidade desse novo reino. Para a gente concluir com a parte de sexta-feira, aborda aqui um pouquinho uma questão aqui bastante polêmica, que é a doutrina da eleição ou da predestinação, que é um tema bastante controverso na teologia cristã. Você vai ter, claro, discussões muito mais aprofundadas sobre isso. O intuito desse vídeo não é entrar assim, nos pormenores de toda essa discussão, que é muito ampla. Mas a ideia aqui, só para vocês entenderem, é que alguns vão ensinar, né, algumas linhas teológicas vão ensinar que Deus escolheu algumas pessoas para poderem ser salvas e outras para serem condenadas, né, independentemente das suas escolhas ou ações, né. Na verdade, assim, uma ideia um pouco mais precisa é que todo mundo vai perecer porque todo mundo entrou num declínio, todo mundo se rebelou contra Deus.
E Deus vai lá e separa algumas pessoas para si, e fala assim, ó, eu vou salvar você, eu vou salvar você, eu vou salvar você, e vai deixar o resto na sua própria vontade para poder se perder. Porque automaticamente, sem Deus, a gente vai fazer a escolha de se perder. E aí Deus separa alguns para si, para poder fazer com que eles sejam salvos. E justamente esse trecho aqui, dos versos 3 a 14 do capítulo 1, é o texto, um dos textos ali mais importantes para esses que defendem essa eleição e essa predestinação. E o texto começa, como a gente já viu, com esse louvor a Deus por todas as bênçãos espirituais que ele nos concedeu em Cristo. E aí, em seguida, o apóstolo vai sim falar sobre a eleição e a predestinação dos crentes. Os versículos 4 e 5, se você bem se lembrar, dizem o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo a sua vontade soberana. Então veja, embora sim alguns interpretem essa eleição e essa predestinação como se Deus estivesse escolhendo alguns para a salvação e, por consequência, outros para a condenação, essa não é exatamente a perspectiva adventista. A gente acredita que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e ele oferece sim a salvação para todas as pessoas. Deus nos escolheu antes mesmo de criar o mundo, só que essa escolha não foi baseada em nada do que nós fizemos ou pelo nosso merecimento, foi uma escolha baseada no amor e na graça de Deus. Só que essa eleição ela não anula a liberdade humana de fazer suas escolhas, porque Deus não força ninguém a escolher a salvação ou a condenação. Ele oferece a salvação a todas as pessoas. Ele, digamos assim, predestinou todos a serem salvos, né, num princípio, mas ele respeita a escolha de cada indivíduo. A Bíblia vai ensinar pra gente que Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus não escolhe algumas pessoas para salvação e outras para condenação. Ele oferece a salvação a todos aqueles que aceitam, mas ele deseja que todos sejam salvos. Um outro texto muito importante que a gente já citou aqui nesse vídeo, que é João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus ele oferece a salvação a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, mas ele não escolhe aqueles que vão crer. Ele dá o seu Espírito Santo para que a gente possa fazer uma escolha, mas não existe nenhuma restrição, nenhuma limitação nessa oferta de salvação de Deus. Lá na sua segunda carta, Pedro, no capítulo 3, verso 9, também vai dizer que Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento e que ninguém pereça. Ou seja, Deus faz o esforço de salvar a todos. Antes da fundação do mundo, Deus sim predestinou a enviar Cristo como um sacrifício pelo pecado e salvar aqueles que permanecem nele. E ele também estabeleceu de antemão as condições necessárias para que alguém seja unido com seu Filho e experimente sim a salvação, ou seja, a aceitação do Evangelho. Só que, no entanto, Deus não predestinou quais pessoas escolheriam cumprir essas condições. Cada pessoa tem a liberdade de escolher se vai se submeter a Deus em fé e se aceitará a salvação oferecida por meio de Deus, ou se vai recusar esse chamado de graça. Deus escolheu sim um povo que ele salvaria, e nós temos a livre escolha para nos juntar a esse povo e nos tornarmos uma pessoa do tipo que Deus predestinou a salvar, ou seja, dentro das características que ele definiu muito antes da fundação desse mundo. Todo homem, toda mulher, toda criança, nós fomos convidados a nos tornarmos um dos escolhidos. A predestinação não é uma escolha arbitrária de indivíduos para a salvação ou para a condenação. É a escolha de Deus de salvar aqueles que estão em Cristo, né? Então ele predestinou que aqueles que estivessem em Cristo seriam sim salvos. E ele estende esse convite e ele faz todas as preparações e oferece todos os meios necessários para escolhermos isso pela ajuda do Espírito Santo. Agora, se a gente vai escolher ou não, isso aí é responsabilidade nossa. Que você faça a melhor escolha e que você escolha estar entre aqueles que receberão o Espírito Santo como garantia da promessa de que um dia estaremos no céu para vivermos a nova realidade desse reino. Não esqueça de deixar o seu joinha se você foi edificado por esse vídeo. Não esqueça de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas. Tenha a certeza de que você está inscrito no nosso canal para acompanhar os nossos cursos, os nossos materiais extras aqui também. E se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão que você quer trabalhar sobre esse vídeo ou outros assuntos da Palavra de Deus, deixa aqui nos comentários. A gente vai fazer todo o esforço para no futuro fazer mais materiais para poder responder a todas essas dúvidas. Que Deus te abençoe mais uma vez e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!